Fala aí pessoal, tá tudo bem? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. É o seguinte, este vídeo ele vai ser o primeiro vídeo de uma playlist que a gente vai falar um montão de coisa, tá? Como por exemplo, modelos atômicos, leis ponderais, estrutura atômica, tabela periódica, ascendência periódicas, tá? E ainda nós iremos fazer de 40 a 60 exercícios sobre esses assuntos. Ok? Tudo isso pra gente se dar bem na nossa vida. Tá bom? É o seguinte. Hoje nós iremos falar sobre uma teoria que talvez alguns de vocês nunca ouviram falar, ou se já ouviram, não lembram do que se trata. Essa teoria é a teoria do flogisto, ok? Vamos lá. Pra gente falar sobre a teoria do flogisto, necessariamente a gente tem que falar de uma coisa, e essa coisa é o fogo. Por quê? Olha só, há muito tempo atrás, e quando eu tô falando há muito tempo atrás, eu tô falando de 1 milhão a 2 milhões de anos atrás, para as pessoas pudessem ter acesso ao fogo, elas precisavam ter sorte. Por quê? Por exemplo, um raio antes da tempestade caísse em uma árvore e assim ela pegasse fogo, então aquelas pessoas poderiam ter acesso ao fogo. Ou como, por exemplo, em um dia quente, em uma mata seca tem um foco de incêndio e assim aquelas pessoas poderiam ter acesso ao fogo, né? Mas com o passar do tempo, apareceu um ser, digamos assim, mais evoluído no raciocínio lógico, mais evoluído logicamente. Ele percebeu que se ele pegasse duas pedras e esfregasse uma na outra, ele iria produzir uma coisa chamada faísca, né? E se essa faísca, se ela caísse em um local que pegasse fogo, ele poderia ter acesso ao fogo na hora que ele quisesse, né? E assim foi feito, como por exemplo, pegar e esfregar duas pedras em um monte de palha ou em um monte de madeira seca, né? Ok. E o fogo, tipo assim, ajudou muitas pessoas, por quê? Porque melhorou na nutrição. Por exemplo, muitos alimentos que as pessoas iriam comer cru, agora eles assavam. Aumentou muito a questão dos hábitos noturnos, né? Tipo, também, proteção ao frio, proteção contra animais perigosos, tá? Mas a curiosidade das pessoas em relação ao fogo durou por muito tempo. Por exemplo, Platão chegou a dizer que os materiais que poderiam pegar fogo eram aqueles materiais que tinham um princípio ativo em sua estrutura, tá? Foi passando o tempo, chegou um cara chamado Geber, lá por volta de 770 depois de Cristo. Ele falou o seguinte, que esse princípio ativo que Platão dizia era o enxofre. E assim foi passando o tempo. Ali por volta do século XVIII apareceu um cara chamado Becher, tá? E disse o seguinte, olha, existem muitos materiais que pegam o fogo e não tem enxofre em sua estrutura, tá? Então Becher ele se viu assim obrigado a trazer uma nova teoria que explicasse o porquê que certos materiais pegam fogo e outros não. E ele trouxe essa teoria. Ele falou que a matéria ela pode ser constituída, por exemplo, de 3 terras diferentes. Que terras são essas? A primeira terra nós chamamos de terra mercurialis, a segunda nós chamamos de terra lápida e a outra terra pinguis. Nós iremos focar a nossa atenção para essa terra pinguis. Essa terra pinguis, que também pode ser chamada de terra gordurosa, literalmente, de terra gordurosa ou terra gorda, era a terra que constituía todos os materiais que pudessem entrar em processo de combustão, ou seja, todos os materiais que pudessem pegar fogo, ok? E aí apareceu um outro cara que atendia pelo sobrenome Stahl e disse o seguinte, digamos assim, ele reformulou, ele modernizou a teoria de Becher, né? E começou a chamar a terra pinguis de flogisto. Então o que é o flogisto? O flogisto é um componente que faz parte da estrutura de todos os materiais que poderia entrar em processo de combustão.
ok? Mas para nós entendermos a teoria do flogisto, nós precisamos compreender necessariamente duas coisas. A primeira, todo material para entrar em processo de combustão, ele precisa estar na presença do ar. Por quê? Porque o processo de combustão para a teoria do flogisto era o processo de saída do flogisto da estrutura do material. Ou seja, se eu pegar, deixa eu atrás daqui de uma folha de papel, achei. Deixa aqui, ó. Olha só. Se, por exemplo, eu pego essas folhas de papel, né, e peso elas e depois taco fogo. Por que esse papel pega fogo? Porque dentro da estrutura desse papel existe flogisto. E o flogisto, para ele, tipo assim, para essa matéria pegar fogo, o flogisto ele precisa sair desse papel. É por isso que ela pega fogo, tá? Então, para ele conseguir sair, ele precisa do ar. O ar ele serviria simplesmente para conseguir transportar o flogisto que existe neste papel para outra coisa. Então o flogisto ele sai da estrutura do material e não fica vagando feito um fantasma por aí. Ele precisa sair da estrutura do material e ir para outro lugar. Que lugar é esse eu não sei, tá bom? Então o que acontece? Segunda coisa, eles diziam que o flogisto ele tinha ele tem massa, tá bom? O que fazia os defensores da teoria do flogisto, uns químicos mais qualitativos do que quantitativos. Por quê? Porque eles falavam que o flogisto tinha massa, mas eles não falavam quanto o flogisto pesava, tá bom? Vou te explicar de novo com papel. Por exemplo, olha só, presta atenção. O papel, ele pega fogo porque ele tem flogisto em sua estrutura, tá? Olha só, se eu pesar esse papel antes, segundo a teoria do flogisto, se eu pesar esse papel antes e depois tacar fogo, você já vai saber que as cinzas que vão sobrar desse papel são as cinzas, tem menos peso do que o papel original. Por quê? Porque o flogisto que saiu, ele tinha uma massa, tá bom? Então, a gente precisa entender essas duas coisas para conseguir entender a teoria do flogisto. Beleza, olha só. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa teoria do flogisto deu uma treta violenta na época. Eu vou te falar mesmo, deu uma treta, mas deu uma zebra violenta. Sabe por quê? Um determinado dia, os defensores da teoria do flogisto inventaram de colocar um metal para aquecer. Tipo, para entrar no processo de calcinação, processo de combustão. Tá? Então o que aconteceu? Olha só, já que o metal ele pode entrar em processo de combustão, significa que em sua estrutura existe o quê? O flogisto. Beleza. Quando o metal entra em processo de combustão, o que é isso? É o flogisto pegando o beco, saindo fora, né? Beleza, então foi isso que aconteceu. Eles pegaram esse metal, colocaram em processo de combustão, tá? O que aconteceu? Já que entrou em processo de combustão, significa que tem flogisto. O flogisto rapou o beco. Beleza. Olha só. Segundo eles, essa matéria aqui, este produto que formou pelo metal ter entrado em processo de combustão, deveria ter um peso menor do que o metal. Por quê? Porque o flogisto que saiu, ele tinha o quê? Uma massa. Então ele pesava alguma coisa. Mas deixa eu te falar um negócio. Não foi bem assim. Deu uma zebra danada. Quando os caras pegaram e pesaram esse cal, essa estrutura que eles chamaram, que é formada a partir do processo de combustão do metal, eles perceberam que o cal tinha um peso maior do que o metal. E agora, José, como que eu explico isso? Porque o cal ele deveria ter um peso menor do que o metal, mas tinha maior. Aí os caras se enrolaram. Eu vou te falar, os caras se enrolaram para explicar isso. Sabe por quê? Porque os caras inventaram um monte de coisa. Por exemplo, eles diziam que esse flogisto tinha um peso, ele era mais leve do que o ar, ou seja, o ar que transporta o flogisto. Então, por isso, o cal seria mais pesado do que o metal. Tá ok? Outros diziam o seguinte ainda. Falava que esse flogisto, que fazia parte da estrutura desse material, ele atribuía peso
negativo. Ele atribuía peso negativo para esse metal. Então é por isso que o metal seria mais leve do que o cal. Já pensou num negócio desse? Gente gordinha que nem eu iria viver comendo flogisto. Porque o flogista ele ia atribuir o que? Peso negativo para a pessoa. Aí a pessoa iria lá e ia perguntar: e aí, quanto tu pesa? Ah não, eu peso menos 10. Né? Eu peso menos 10 por quê? Porque eu comi muito flogisto. Olha só o absurdo que os caras chegou para conseguir explicar o porquê este metal era mais leve do que o cal. Hoje nós sabemos que esse cal é um óxido, tá? Que a gente vai chegar até aí nessas funções inorgânicas, tá? E quando a gente conversar sobre a próxima teoria a gente vai saber um pouco mais disso, tá? Seguinte, nesse Vucu Vucu apareceu um cara chamado Lavoisier lá na França e mostrou que o que os caras que defendiam a teoria do flogisto estava fazendo muita bobeira, né? E mostrou que eles estavam errando muita coisa, mas errar faz parte, não é não, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau.